Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica Guiar, sou professora de matemática da Rede Estadual de Minas Gerais e hoje nós teremos a aula de progressão geométrica. Para a aula de hoje, a gente vai desenvolver a seguinte habilidade. Identificaremos o termo geral de uma progressão geométrica e para identificar esse termo geral, a gente vai utilizar o conteúdo de progressão geométrica. Atividade 1. Determine as razões das seguintes progressões geométricas. Bom, progressão geométrica ela é diferente da progressão aritmética no seguinte sentido. Nós teremos de um termo para o outro a multiplicação como o fator que vai ser para a gente determinar o termo seguinte. Então, aqui, de 1 para 3, eu vou multiplicar por qual valor? De 3 para 9, eu vou multiplicar pelo mesmo valor. Então, a progressão geométrica é diferente da aritmética. A aritmética, a gente somava o elemento a um termo para achar o termo seguinte. Na geométrica, a gente vai multiplicar. Então, aqui eu consigo perceber que eu estou multiplicando por 3. Aí fala assim, professor, e se eu não souber identificar por quem que eu estou multiplicando, como que eu vou determinar isso? Fazendo a operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Outro detalhe que eu queria falar de progressão geométrica, que na progressão aritmética a gente usa a razão como R. Na progressão geométrica, a nossa razão vai ser Q. Então, para eu determinar o Q, que é a nossa razão da progressão geométrica, eu divido o termo da frente dividido pelo termo de trás. Então, na letra A, na atividade da letra A aqui, eu quero determinar a razão, eu vou fazer 3 dividido por 1, que vai ser 3. Então, a razão da letra A é 3. Na letra B, mesma coisa. A razão, menos 4 dividido por menos 1. Eu tenho menos dividido por menos, que é mais. 4 dividido por 1, que é 4. Só relembrando, quando o número é positivo, tanto faz eu escrever ele com sinal ou sem o sinal, ok? Eu queria observar também que na letra A, a minha razão, a minha progressão geométrica, ela está crescendo. Então, aqui eu tenho uma PG crescente. Na letra B, vocês estão conseguindo perceber que o número está decrescendo? Que começa do menos 1, depois vai para o menos 4, aí chega no menos 64. E também vocês conseguem perceber que o menos 64, ele é um número menor por estar mais distante do zero. Então, na letra B, a minha PG, ela é decrescente. Agora, da letra C, eu não vou apagar não, se vocês quiserem consultar, eu vou deixar a letra A e B aqui para vocês verem. A letra C, a minha razão vai ser o termo da frente, qualquer termo que eu quiser, menos o anterior, que é 2 dividido por 2, que vai dar o quê? 1. Na letra C, vocês conseguem perceber que qualquer termo que eu pegar, se foi o A2, se foi o A3, se foi assim, sempre ele é 2. Quando a minha razão é 1, eu vou ter uma PG constante. Então, essa PG da letra C é uma PG constante, ok? Então, sempre que minha razão for 1. A letra D. A letra D, eu vou pegar aqui o termo... Vamos colocar aqui o terceiro menos o segundo, tá? Vou tirar de pegar o segundo, dividido, desculpa. Dividido o terceiro dividido pelo segundo. Vou sair um pouquinho de dividir o segundo pelo primeiro. O terceiro dividido pelo segundo vai dar... O terceiro é positivo, o segundo é negativo, mais dividido por menos, menos. 8 dividido por 4 vai dar 2. O que eu quero observar nessa PG? A PG, quando eu tenho uma PG que
que a razão é um número negativo, essa PG, ela vai ter o nome de PG alternada ou oscilante. Ok? Então, esses são os 4 tipos de PG que a gente tem. Próxima atividade. Atividade 2. Determine o 10º termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Gente, da mesma forma que a progressão aritmética, a gente consegue determinar elementos por elemento de uma progressão geométrica. Só que veja bem, eu tenho aqui meu primeiro termo. Meu primeiro termo é 2, certo? A razão é 3. Se a razão é 3, para eu determinar o próximo elemento, eu tenho que multiplicar o A1, que é o primeiro termo, vezes a razão. Então, 2 vezes 3, 6. E aí eu só vou multiplicando. 6 vezes 3, 18. Vocês estão percebendo que quando começa a fazer 18 vezes 3, eu já preciso de fazer as contas que vai demandar mais tempo? Imagina determinar esses 10 termos aqui. A gente vai ficar muito tempo. Então, na progressão geométrica, fica mais difícil a gente fazer conta número por número. Então, a gente utiliza mais a fórmula mesmo, do termo geral. Só que a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é AN, que é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Na progressão geométrica, apareceu a razão elevada a uma potência. Então, vamos determinar o 10º termo. Se eu quero o 10º, eu quero quem? O A10, certo? Quem que é o A1? O A1 é o 2, que é o meu primeiro termo. Quem que é minha razão? É 3. E o N é 10 menos 1, que vai ser quanto? Meu A10 aqui é igual a 2 vezes 3 elevado a 9. Para determinar esse valor de A10, a gente vai nas alternativas e percebe que as alternativas não estão escritas na base de potência. Então, eu vou ter que fazer essas contas. Ó, vai dar uma conta um pouco grande, mas eu vou explicar passo a passo de como fazer essas contas, porque é importante. Presta atenção. Vamos relembrar aqui. O que é 3 elevado a 9? É uma potência. Então, para a gente resolver a potência, eu tenho que pegar o 3 e repetir ele quantas vezes o meu expoente está mandando. Meu expoente aqui é 9. Então, eu tenho que ter 9 parcelas de 3 aqui. Ou seja, eu tenho que multiplicar o 3 9 vezes. Aí fica, professora, fazer essa conta é muito grande, é muito chata. Realmente, mas eu uso algumas técnicas que, por exemplo, aí eu vou no que é mais facilidade para cada um, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Certo? Daqui para frente eu já acho difícil fazer de cabeça. Então, o que eu sugiro a vocês? Vezes. Se você pegar daqui até que eu não tenho repetindo 3, 4 vezes, eu vou fazer essa conta. Aí eu começo de novo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, da conta que eu ia ter que fazer uma por uma, eu já simplifiquei para fazer essa conta. 243 vezes 81. Aí eu vou fazer essa conta agora. 243. Deixa eu apagar isso aqui. 243 vezes 81. Certo? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 3, 24. Vai 2. 8 vezes 4, 32 mais 2, 34.
8 vezes 2, 16, mais 3, 19. É isso mesmo? 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Certinho. 3, 8... 6, 9 e 1. Deu 19.683. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 19.683. Professor, eu preciso terminar essa conta? Como a alternativa é de múltipla escolha, gente, não é necessário resolver as contas. Por quê? Quando eu tenho 19.683, não é aproximadamente 20 mil? 2 vezes 20 mil não dá 40 mil? Quais alternativas que eu tenho? A letra A, 10, descarto. Letra B, 29, descarto. Letra C, 30, descarto. A letra D, 39.366 e a letra C, 130 mil. Então, foge muito do resultado. Então, aqui, por eliminação, eu já marco a letra D. Ok? Bom, vamos para a atividade 3. Atividade 3. Um carro cujo preço à vista é R$24 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente optou por esse plano ao pagar a entrada. Foi informado que a segunda parcela seria R$4 mil e a quarta parcela de R$1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Bom, ele dividiu o carro, né, em 5 parcelas. Então, vou colocar aqui 5 parcelas, certo? Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Aí foi falado para ele que a segunda parcela seria R$1.000 e a segunda parcela é R$4 mil e a quarta parcela R$1.000. Então, a segunda parcela é R$4 mil e a quarta parcela R$1.000. Ok? E que ele deu de entrada R$24 mil. Não, o preço do carro é R$24 mil, desculpa, e ele está querendo saber quanto que o cliente pagou de entrada. Bom, foi falado aqui no exercício que as parcelas estão em progressão geométrica. Essa informação é de extrema importância para o exercício, porque se elas estão em progressão geométrica, tem algo ali diferente que eu posso fazer. Como que eu vou fazer aqui? Essas parcelas estão em progressão geométrica. Daqui para cá, eu estou multiplicando por quanto? Daqui para cá, eu estou multiplicando por quanto? Se você perceber, vamos falar, né, de divisão, se eu faço 4 mil dividido por 2, eu acho quem? 2 mil, certo? Se eu faço 2 mil dividido por 2, eu acho 1.000. 1.000 dividido por 2, 500. E a parcela anterior aqui seria quem? R$8.000. Só que, veja bem, na progressão geométrica, de uma parcela para outra, eu não tenho que multiplicar? Qual que é o valor que eu vou multiplicar que substitui por uma divisão? Aqui, gente, eu troco pela multiplicação de quem? De uma fração. Ou seja, é como se eu estivesse multiplicando por meio. Dividir por 2 é a mesma coisa multiplicar por meio. Então, a minha razão aqui vai ser quem? Meio. Então, nessa progressão geométrica, eu estou multiplicando por meio, tá? E aí, a pergunta é a seguinte. O carro custou R$24 mil, né? Tá querendo saber quanto que essa pessoa deu de entrada. Aí, eu vou somar as parcelas, né? Eu paguei a primeira parcela 8 mil, 8 mil mais 4 mil vai dar 12 mil, 12 mil mais 2 mil, 14 mil, 15 mil, 15.500. Então, de parcelas, ele pagou quanto? 15.500. Então, quanto que falta para completar
os meus 24 mil, que é o valor do carro. Aí eu faço 24 mil, que é o valor do carro, menos os 15.500 que foi utilizado nas parcelas. Então, faz 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Aqui, 0 não dá para, né, subtrair de 5, eu vou pegar emprestado. Então, aqui fica 10. Só que aqui, quando eu pego emprestado, eu vou ter que pegar emprestado do primeiro, vai ficar 1, e aqui vai ficar 13. Então, 10 menos 5, 5. 13 menos 5, 8. 1 menos 1, 0. Então, qual que é o valor da entrada que essa pessoa, né, deu na compra desse veículo? R$ 8.500. Ok? Vamos para a próxima atividade. Atividade 4. Em um experimento com uma colônia de bactérias, verificou-se que uma bactéria se divide em duas a cada hora. Nessas condições, o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia, depois de 12 horas, será. Interessante dos exercícios de progressão geométrica é essa contextualização, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Eu coloquei lá uma bactéria, ok? Ó. Então, uma bactéria. Passou-se 1 hora, ela de uma vai virar o quê? 2, porque cada uma produz 2. De 2, cada uma vai produzir 2, então eu vou ter 4 bactérias. De 4, cada uma produzindo 2, eu vou ter 8 bactérias. E aí, sucessivamente. O que acontece? Isso é uma progressão geométrica, certo? Uma progressão geométrica de razão 2, que a gente está multiplicando por 2. E aí, quem que vai ser meu primeiro termo? Meu primeiro termo aqui não vai ser o 1. Por quê? Porque meu primeiro termo vai ser considerado como se fosse a primeira hora que a bactéria lá se desenvolveu, se multiplicou, se dividiu em duas, ok? Então, meu A1 é 2, meu A2 é 4, meu A3 é 8, e aí vai. Quem que eu estou querendo determinar aqui? Meu A12, que são depois de 12 horas. Então, nessa atividade, eu quero determinar o A12. Então, utilizando a fórmula, AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, quem que é meu AN? Meu A1, que é 2, que é muito importante a gente estar atento a isso. A minha razão, que é 2, elevada a 12 menos 1. Né? Porque o AN aqui, no caso, é o A12, tá? Então, meu A12 vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a 11. Bom, agora essa resolução aqui, eu quero fazer um comentário dela, porque de acordo com as alternativas, né, eu tenho a resposta, as alternativas não estão em potência. Mas muitas questões, algumas questões de progressão geométrica, ela pode estar no formato de potência. E eu quero fazer a observação que aqui eu tenho a mesma base. Então, se eu tenho a mesma base aqui, eu posso utilizar a regra de potência de mesma base. Quando eu estou multiplicando dois números que têm a mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, se eu tivesse uma alternativa aqui, que o resultado estaria na potência, eu teria... Aqui, ó, desculpa aqui. 12 mais... 1 mais 11, né? Já pus o resultado direto, isso é a pressa, né? Então, 1 mais 11 que vai dar 12. O meu resultado seria 2 elevado a 12, tá? Como eu já expliquei para vocês na questão anterior, como a gente vai resolver, né, essa potência, vou deixar para vocês calcularem, determinarem, lembrar, né? O que é 2 elevado a 12? É 2 vezes 2. Pode colocar no caderno aí, repetindo ele aqui, tem que ter
12 termos 2 aqui. Faz as contas do jeito que eu expliquei. Se quiser separar, e quando vocês tiverem facilidade de fazer os cálculos, né, vocês vão separando do jeito que eu ensinei no exercício anterior, ok? E qualquer coisa que tiver de operação, de dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, ok? Até mais, espero que tenha gostado.